Graça e paz, amados. Estamos juntos aqui, mais uma vez, com o nosso Papo em Família, para abençoar a sua vida, para levar a gente à reflexão. E hoje a gente quer compartilhar um texto da Palavra de Deus muito conhecido, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, onde está registrado o seguinte, uma ordem direta do Senhor. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Esse é um texto que fala da indissolubilidade do casamento. Que palavra boa é essa? Né? Casamento, segundo o padrão de Deus, é indissolúvel. É para ser para sempre. Esse é o propósito. Então, o nosso tema aqui que a gente quer bater um papo é o seguinte: será que o casamento é uma cilada? Será? O que é uma cilada? Uma cilada é uma armadilha. Alguém prepara um cenário, coloca-se ali uma isca, coloca ali alguma coisa que atrai a atenção, e quando a vítima se aproxima, achando que vai se dar bem, só vai levar vantagem, ela é capturada, e aí ela recebe algo diferente do que ela estava pensando. Tem muita gente que acha que o casamento é isso. Sim. Mas será que o casamento é uma cilada? Bem, então nós estávamos conversando e lembrando de um acontecimento, num congresso desses de juventude, no momento que se abriu para a pergunta, uma moça começou a falar sobre a situação dela, que na verdade é a situação de muita gente acredita nisso. Ela estava dizendo, olha, eu durmo com quem eu gosto e eu não tenho nenhuma intenção de casar com essa pessoa. E acredito que essa pessoa também não tem nenhuma intenção de casar comigo. Eu vi o que o casamento fez com os meus pais e eu não vou cair nessa cilada, eu não vou me permitir isso. Quando o negócio estiver ruim, eu sigo em frente e assim eu vou. E quando der vontade de ter filhos, eu vou ter filhos. E também não me sinto obrigada a casar por causa dos filhos. Mas se por algum momento passar casamento na minha cabeça, vai ser só por causa da pressão cultural, por causa dos filhos, porque não vejo motivo para casamento. Ou seja, na opinião dela, o casamento não é uma opção que ela escolha. O casamento só aparece na história aí para ela se for uma imposição, se ela se sentir coagida, né? Não tem de maneira nenhuma associação com uma coisa boa que ela possa decidir querer, optar, né? Exatamente. A colocação dela é essa, né? Exatamente. E como ela, muita gente está pensando ainda e acredita nessa história de que o casamento é uma instituição falida. E aí as pessoas hoje estão investindo a vida e o tempo no sexo casual, né? Só que eu acredito de verdade que quem vive essa vida de sexo casual, de amizade colorida, de um dia eu tô com você, amanhã a gente não tem nenhum compromisso, eu acredito que essas pessoas nunca conhecem a plenitude. Porque uma das bênçãos do casamento é o compromisso, é a estabilidade. A questão é que eu tenho que ter compromisso e ele também. É correto. O texto que nós usamos aqui para introduzir fala justamente disso, né? Que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Esse deixar, ele não é só geográfico, né? Não é só assim, o cara vai mudar de casa. Não é disso que está falando. Está falando aqui que o cara abandona um estado de solteiro, ele deixa para trás uma vida de solteiro e ele ingressa num outro momento, onde agora ele está casado, ele se torna uma só carne, né? Então o casamento fala disso, dessa cumplicidade, desse comprometimento, dessa aliança, que é os dois terem um propósito, uma missão. Essa é a proposta divina, né? Caminhar junto, sonhar junto, é um projeto para uma vida inteira, não é um projeto para um ano, não é um projeto para 10 anos, não é um projeto para criar os filhos, né? Porque um dia os filhos vão embora, isso é muito comum, é a síndrome do ninho vazio, É verdade. né? E aí os filhos foram embora, aí fica com depressão, aí perde-se o motivo de estar junto. Geralmente nesse momento é um tempo que acontecem muitos divórcios, porque as pessoas perderam aquilo que unia, aquilo que nunca na verdade, nunca fizeram nenhum planejamento e nenhum projeto. A afirmação
bíblica, para nós, ela é infalível. Então é o que as pessoas não têm essa compreensão, de que o homem se torna uma só carne com a sua mulher. Né? Com quem é que ele vai desfrutar o resto da sua vida? É com a mulher, não é com os filhos. Os filhos, a palavra diz que eles são herança do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Você não tem filhos para si. A gente agora vai ter os filhos, vamos viver a nossa vida para eles. Não, eles são uma parte importante do casamento, é claro. Tanto é que nós sempre aconselhamos, né, as pessoas a planejar o momento que vão ter os filhos, não ter filho logo no início do casamento. A gente sempre brinca com isso, né? Às vezes você não teve tempo de adaptar nenhum ao outro, aí já tem que adaptar os filhos chegaram. Né? Então a gente sempre orienta, olha, espera um tempo, se conhece, constrói primeiro esse relacionamento entre os dois, e aí vocês planejam ter filhos. Né? A gente sempre fala disso. Também por quê? Não fica planejando 10 anos. Ah, né? claro. Né? Não é esse negócio que a gente... A verdade é que esses conceitos de ficar 10 anos também esperando, eles vêm da sociedade. Que, você só pode ter filho também quando estiver totalmente estabilizado. Acaba sendo um conceito mundano. Exato, Não é um conceito bíblico. Os filhos fazem parte do casamento. Deus deu essa orientação, né? Que o homem e a mulher deveriam multiplicar. Eles deveriam se relacionar e gerar filhos. É um dos propósitos do casamento. É a continuidade. É a humanidade continuar crescendo, né? Se desenvolvendo. Afinal de contas, alguém vai ter que pagar esse INSS aí, rapaz. Daqui a pouco está todo mundo aposentando e não tem mais ninguém para trabalhar. Como é que vai ser isso? Então, o propósito de Deus é que a gente gere filhos, cuide dos filhos, sim, mas lembrando disso, que os filhos, um dia, eles vão se casar e vão gerar sua própria família. E aí ficam os dois sozinhos. E aí não há nada, porque não foi nada construído. Né? É importante que você se lembre de construir, se lembre de planejar, né? Se lembre de que você é uma só carne com o seu marido. As mulheres, às vezes, principalmente as mães, né? As mulheres que se tornam mães, elas ficam muito tendenciosas a dar toda a atenção da casa, a dar toda a sua força, a dar honra para os filhos. Né? Então a gente inverte tudo. A gente obedece a filho e instrui a marido. Uma confusão. Não é para fazer isso, é para obedecer a marido. E agora as feministas vão me odiar. Mas o certo é obedece ao marido e instrui os filhos. Porque as coisas estão todas fora do lugar. Nós estamos vivendo esse tempo tão difícil, né, que eu tenho certeza não sou só eu que estou vivendo, é você também. Na escola dos nossos filhos, eles acabam recebendo parte dessa rebordosa, né, muitas vezes são considerados até estranhos, porque tem pai e mãe junto. Se tornam a exceção. No passado era exceção aquele que vinha de um lar desfeito, né, ele se sentia deslocado. Agora nós chegamos nesse tempo em que aqueles que vivem num lar onde o pai e a mãe vivem juntos, moram juntos, vão se tornando a minoria. E a gente percebe com isso a deterioração da sociedade. E a gente vê com isso por que tantas pessoas pensam que o sexo casual é melhor. Porque viveram, provavelmente, dentro de casas onde o casamento não era conforme a vontade de Deus, que a vontade de Deus você leu aí, é que sejam uma só carne, ou seja, que eles tenham unidade de pensamento, unidade de propósito, de sentimento. Então, muitos casais hoje não vivem essa unidade. Eles são dois indivíduos solitários, competidores dentro de casa. Então, cada um tem o seu sonho, seu planejamento, cada um paga uma conta e quando não paga, o outro cobra. É uma coisa muito esquisita, né? Porque a separação começa no dinheiro e chega na cama. Empresta o dinheiro, o outro tem que pagar. São coisas que não deveriam fazer parte do relacionamento conjugal. E essas coisas, elas trazem marcas para os filhos. Então, muitos dos que são contra o casamento vieram de famílias que foram marcadas pela dor. Então eu quero dar essa palavra para vocês. Se a sua família foi marcada pela dor, se o casamento dos seus pais foi marcado pela dor, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. A chance da sua vida não ser assim. Tem uma caneta que está na sua mão, não está na mão do teu pai, da tua mãe, não está na mão nem do teu marido ou da tua esposa, está na tua mão. Nós escrevemos a nossa história. Que história você vai escrever? Amém. Então, que você possa meditar sobre essas coisas. Nós ainda vamos falar mais um pouco sobre isso.
e tentar convencer você de que o casamento não é uma cilada, né? Então que Deus te abençoe, que você possa praticar a palavra de Deus e possa desejar esta bênção que é se tornar uma só carne com alguém. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua casa e que a gente possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor.